Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM. Aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total, todas as quartas-feiras a partir da 1h. Meus amigos, vivemos dias difíceis, dias que nós gostaríamos de não estar vivendo. Eu, pessoalmente, ontem perdi mais um amigo para a situação que se apresenta. Todo mundo há um ano, um pouco mais que um ano, tem vivido uma vida de restrições, de baixas, de saúde debilitada, enfim, de muita coisa que a gente tem pedido, que nós temos rogado aos deuses que tenham misericórdia, porque realmente as coisas têm sido muito difíceis para todos. Todos têm saído das suas casas, dos seus ambientes normais de trabalho, enfim, para que possam ganhar o pão. Mas realmente tudo tem sido muito difícil. As pessoas têm ido embora, as coisas têm ficado pela metade, todo cuidado sempre é pouco. E às vezes você tem uma situação que é difícil lidar emocionalmente. Muita gente tem trabalhado esse lado emocional com várias terapias, religiões, formas de trabalho, formas de que possam se ater a pensamentos positivos. Eu acho que neste momento a cabeça da gente é muito importante. Em Yorubá, o ori. É muito importante que a gente tenha isso em equilíbrio, em boa forma, vamos dizer, limpo. Não é fácil. Por todos os problemas, todas as experiências, tudo que a gente tem passado, não digo só nesse momento, mas ao longo da vida. E, naturalmente, a cabeça é o que rege todo o resto do corpo. Então, não é fácil. Quando você se vê abalado, quando você é ceifado de alguma coisa, não é salutar, não é saudável. Mas, ao longo do tempo, e posso dizer isso com toda certeza, que não é fácil. Que você tenha aí toda uma preparação para que você possa passar por todos os problemas que você vai enfrentar ao longo da vida. Não vou dizer que é fácil, nunca o é. Você sempre vai passar por provações, por situações que você fala, poxa, mas eu estava tão fria nesse momento, estava tão tranquila, estava com a mente tão limpa. E as coisas acabam criando aquele turbilhão. Tudo no mundo se move, tudo tem energia. Tirando os móveis, as coisas inanimadas, que elas também podem ganhar vida de certa forma, ou pelo menos importância, você tem como trabalhar a sua cabeça em relação às energias que estão ao seu redor. Não é fácil, porque tudo vai atingir, tudo atinge um ápice, um declínio,
uma morosidade, uma efervescência, depende muito do momento em que se encontra. O ori, em Yorubá, cabeça, em português, head, em inglês, não importa. Tudo passa além do que a caixa craniana que guarda tudo que você tem aqui dentro, todas essas conexões, toda a nossa cultura, tudo pelo que você passa, todas as suas experiências. Existem obras que são dedicadas a isso, inclusive até matérias. A neurociência, que estuda toda a maneira que você trabalha com essa engrenagem que você tem na sua caixa craniana. Tem vários especialistas no Brasil, por exemplo, o Nicoleles, a Susana Hogel, tem muita gente. Em Yorubá a gente tem alguns especialistas, gente que estuda isso. E uma pessoa que eu achei muito salutar de se falar sobre esse assunto, de modo que a gente tem sobrevivido, graças a Deus, aos orixás, às entidades, mas tem pessoas que têm ido embora, mas a gente tem que ter esse equilíbrio, porque a gente passa por muita coisa ao longo do tempo, ao longo da vida. E a cabeça, ela tem que trabalhar muito bem com essas coisas, porque a pressão do dia a dia é muito difícil. A não ser que a pessoa não vai dar valsa. A gente vê muita gente assim, principalmente os que têm menos experiência. Não é ruim ser jovem, não, é ruim ser burro. Talvez o jovem não sofra tudo isso que as pessoas com mais vivência tenham passado. Mas me desculpe a franqueza. Mas tudo que tem que ser visto não é só o jovem, não é só o velho, é a pessoa humana. As pessoas, o humano, ele ainda é irracional em muita coisa. Mas já a gente volta para falar mais sobre esse assunto aqui na Sensorial FM. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, aqui pela Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. E, por favor, fiquem à vontade. Muita gente tem perguntado sobre parcerias, sobre algum trabalho que a gente possa fazer em conjunto aqui pela Sensorial. Por favor, nós temos muitos projetos e, especialmente comigo, eu tenho alguns contatos. No Instagram, gislaine.vicente9, gislar96, excesso só de alegria by Giza, são as páginas que eu trabalho aí no Instagram. Também o meu WhatsApp 11 97754 7604. Aqui no site da Sensorial FM, vocês têm o meu contato lá pelo Candomblé Total, Pai Ronald Ed, muito obrigada também por essa oportunidade. Só falar com ele também, e ele me direciona tudo o que acontece aí no site. Temos também o meu e-mail, gislainevicente07@gmail.com. No meu Facebook você me encontra pelo Gislaine Araújo, entre parênteses, embaixo da minha página tem Gislaine Vicente. Vocês podem me encontrar lá, também tem o Messenger nesta mesma página. E vocês me encontram também no meu LinkedIn para alguma outra coisa relacionada à assessoria de imprensa, negócios em geral. Enfim, a gente pode fazer todo tipo de projeto, porque nessa experiência aí de 30 anos de trabalho,
com o jornalismo profissional, nós estamos aí à disposição. Então, eu dizer no assunto sobre Ori. E um dos especialistas, e aqui vai o meu abraço para ele, é o Babá Márcio de Jagum, do Rio de Janeiro, que ele fez uma obra impecável falando de Ori, e vocês sabem que eu gosto sempre de me basear, livros são minha base, e eu gosto muito, sou revisora de texto, enfim, sou redatora também publicitária, e livros, para mim, são base não só para mim, mas eu acho que para uma cultura e um espírito crítico que a gente deve, sim, desenvolver. Eu sou uma pessoa que eu leio muito, como eu falei, e não leio só livro, leio todo tipo de impresso e todo tipo de material na internet. É lógico que a gente vai lendo até bula de remédio e papel de bala, mas desde o pequeno até o máximo, a gente vai limando o que não nos serve e aquilo que nos acrescenta a gente guarda na memória. Isso é muito bem digno, vamos dizer. E Babá Márcio desenvolveu isso de maneira muito peculiar e competente. Ele tem um livro chamado Ori, a cabeça como divindade, história, cultura, filosofia e religiosidade africana. Numa das edições saiu pela Literis Editora. E ele destrincha o Ori, especificamente a cabeça, que deve ser o nosso primeiro santo reverenciado. Porque dela saem todas as ideias. E quando a gente vem do Orum para o Aie, nós candomblecistas, os umbandistas e os kardecistas têm uma linha mais ou menos igual, mas eu posso dizer pelos candomblecistas. A gente escolhe. Existe um Itã, uma lenda, um conto que diz que nós escolhemos a cabeça que nós viremos. E por conseguinte, o orixá correspondente àquilo. Alguns autores dizem que nós temos 7 orixás. Então, vai desde 50% do Ori até 7% do Ori. Ou 3%, 1%, enfim, cada um dá uma porcentagem. Para dar, então, 100% daquela personalidade. Porque, na verdade, a bem da verdade, meus amigos, nem todo mundo é 100% uma entidade só, 100% um orixá só, 100% uma só personalidade, um só caráter. Caráter, enfim, é Iwa, como se fala em Yorubá, você tem ou não tem. Mas personalidade, ela pode mudar ao longo do tempo, por causa das suas vivências. Então, as suas vivências vão te dar essa possibilidade de você aprimorar a maneira de ser. Personalidade é uma coisa que você vai aprimorando, você vai modificando. Não é difícil para isso acontecer, não. Essa modificação, essa mudança, não é difícil que você aprimore isso ao longo da vida. Não é defeito. É uma forma de viver. E isso você vai levar ao longo da vida, até o final. Porque é muito difícil a gente afirmar qualquer coisa. A gente pede misericórdia, a gente faz as nossas coisas como forma de regularizar a nossa energia, enfim. Tudo tem energia, então tudo deve ser trabalhado para o bem. Evidente que algumas coisas, ajoguns, enfim, coisas helenine, coisas que não são boas, vão atacar para que você mude a sua vivência positiva para uma coisa não positiva, uma coisa negativa. Mas é aí que você tem que se preparar, porque não é fácil. Viver é um desafio. Você começa a envelhecer a partir do momento que você nasce. A partir dali, o teu organismo vai sendo gasto. E você vai
sobrevivendo àquilo, vai se cuidando. A cabeça, como eu disse, é o ponto principal, mas tudo é importante, mas a cabeça dá direcionamento. E eu dizia do Babá Márcio de Jagum. E eu vou falar só um trecho para a gente pensar e voltar para o próximo bloco, destrinchando um pouquinho mais. A cabeça. Mais do que um item da anatomia, a cabeça não se reduz à importância da caixa craniana, que guarnece o cérebro. Os animais, ditos irracionais, também a possuem, mas, no homem, a cabeça tem constituição diferente e mais abrangente. A cabeça do ser humano é a sede dos sentidos, da inteligência, da memória, do consciente e do inconsciente. Do consciente e do inconsciente é a cabeça que nos move e governa. Sua capacidade intelectual, seu controle emocional e sua tendência à solidariedade ou ao egoísmo traçam o perfil do ser humano, determinando o escopo da personalidade. Pense, já já nós voltamos. Nós, do NEF e Céu Sementes de Luz, sabemos da importância desse momento tão difícil, onde muitos estão precisando de ajuda e orientações. Então nós vamos realizar consultas individuais com o Pai Ronald Ed de Xangô, fazendo jogo de búzios, e o baralho cigano com a Mãe Sandra Regina de Inhansã. E olha, gente, os valores são promocionais para dar uma mãozinha para você. A consulta ela é individual e seguimos todas as normas de segurança com o uso de máscara e de álcool gel. É obrigatório e imprescindível que você, consulente, use a sua máscara. Também realizamos atendimentos com a magia divina, magia de Exu, radiestesia, tratamento terapêutico e reequilíbrio energético. Agende agora o seu horário no WhatsApp 11 9 5292 8837 ou no telefone fixo 13 3491 3522. Nós estamos localizados no bairro do Boqueirão, na cidade de Praia Grande. NEF e Céu Sementes de Luz, trabalhando para levar você sempre aos melhores caminhos. Voltando, meus amigos, com o nosso Candomblé Total. Eu deixei uma pensata para vocês na última intervenção. O próprio Márcio, Babalorixá Márcio, ele nos dá uma definição, mas ela saindo do que ele chama de definição. Porém, nós podemos ter outras formas de definições. Mas é muito bom o que ele fala para nos trazer a pensar, para que o pensamento nosso se construa criticamente. Aliás, antes de eu ler esse trecho do Babá Márcio, do livro Ori, essa semana eu acabei mudando de assunto no bloco anterior e acabei desviando um pouco. Eu tomei conhecimento de um artigo de um escritor francês chamado... Ele é um pensador, na verdade, acho que um sociólogo até. E esse livro, pelo que eu entendi, não chegou no Brasil ainda, mas ele fez um artigo muito importante chamado Christophe Closer, alguma coisa do gênero. E ele fala do espírito crítico, que as pessoas estão perdendo o espírito crítico, a capacidade de fazer construções críticas na cabeça, construir um discurso que se possa fazer críticas, principalmente construtivas, porque as pessoas não estão tendo vivências suficientes por uma simples questão que eu acabei de falar no bloco anterior, de leitura. As pessoas não conseguem fazer um pensamento crítico porque elas estão muito presas a essas convenções que se tem hoje. A tecnologia trouxe uma coisa bárbara. A facilidade, muitas das telas, né? As pessoas falam que nós somos uma sociedade multitela. E realmente, você tem a tela do celular, do computador, já havia a da televisão,
já existia tempos atrás do cinema e hoje a gente tem a principal, que é a do celular. Tornou-se forma de trabalho, modo de vida, contato com as pessoas. Quem tem telefone fixo em casa sabe bem do que eu estou falando. Eu tenho telefone em casa. Dificilmente o meu telefone toca. Muitas das vezes eu tenho por uma questão de facilidade, que eu acho muito complicado você ficar preso ou presa só ao celular para as várias coisas que se tem que fazer. Até porque quem trabalha com computador, enfim, precisa de uma linha um pouco mais potente. O celular ou o smartphone, ele serve para muita coisa, mas eu acho que você tem que ter um telefone fixo para algumas outras coisas. Mas quem tem telefone em casa hoje sabe que dificilmente vai atender uma ligação. As pessoas preferem se conectar pelo celular. Ora, tempos atrás, quando a gente estava na rua, não vou muito longe, 20 e poucos anos atrás, você andava com o bolso com fichas telefônicas, depois com cartões telefônicos, depois com celulares. E o telefone em casa era uma coisa de 40, 35 anos atrás, 34 anos atrás, você tinha que ter o telefone fixo. Eu era muito jovem, muito novinha mesmo. Mas muita gente, eu lembro, que reclamava de perder um trabalho porque não tinha um telefone em casa. O telefone era muito caro. A comunicação era muito cara. Um telefone fixo era muito difícil. E depois os próprios celulares, quando eles surgiram numa larga escala, aí vamos dizer em 1995, você tinha aquele tijolão. Né? As pessoas que trabalhavam com celular tinham aquele tijolão. Depois vieram os pagers, né, ou os messengers, como se chamava também, que eram aqueles aparelhinhos que você ligava para uma central e essa central repassava os pedidos para você, as mensagens, enfim, e depois essa intermediação foi cortada e aí finalmente você passou a receber pelos aplicativos e isso a tecnologia foi aprimorando, esses profissionais foram aparecendo e crescendo e você tirou a intermediação e você passou a receber diretamente no seu telefone as mensagens. Tudo isso saiu da cabeça. Tudo isso saiu da vivência. Tudo isso saiu do estudo de cada um. Mas voltando lá no início do bloco, eu disse sobre o espírito crítico. A gente tem passado por uma geração inteira ágil em algumas coisas e debilitada, principalmente na forma de pensar. As coisas são muito jogadas. O nível cultural não é mais o mesmo. Não vou dizer que você precisa estar num ritmo de ditadura, de exceção, mas você precisa ter um ritmo de boa cultura. A gente vive um período, nada é totalitário, tá? Mas a gente vive um período de uma cultura rasa. E essa cultura rasa tem que ser aprimorada. A ponto de nós sermos penalizados para as futuras gerações de termos pensadores rasos. A educação brasileira, ela vem num altos e baixos, mas ela precisa sempre de aprimoramento. As pessoas precisam ser melhoradas. Não estou dizendo geneticamente, mas justamente do assunto de hoje. A cabeça, a cultura, é tudo muito raso. E você, às vezes, vê que as coisas são bem violentas. As relações são violentas. As pessoas violentam o semelhante de forma muito fácil. E isso não pode ser uma prática. Isso tem que ser uma exceção. E você só consegue isso
utilizando a sua vivência e a sua cabeça de maneira positiva. Já já nós voltamos. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando, meus amigos, com Candomblé Total, aqui pela Sensorial FM, todas as quartas-feiras a partir da 13h. E o que eu falava sobre Ori, e tomando Ori, o livro do Pai Márcio, como uma referência, tem um capítulo, ou tem um trecho de um capítulo muito importante logo na abertura. A cabeça de uma mesma pessoa muda durante a sua existência. Não raro, com o passar dos anos, nós nos damos conta de que teremos concepções variadas sobre certos temas. Encaramos as mesmas situações de maneiras diversas. Tornamo-nos, então, diferentes à medida que nossa cabeça muda. Foi o que eu disse agora há pouco sobre adaptações, vivências e definições de personalidade. Um homem pode ser são no início de sua vida e tornar-se doente mental devido a traumas emocionais ou físicos. A cabeça de um ser humano é capaz de imprimir as mais variadas e incríveis modificações na vida e no corpo dos homens. Há variações que tornam o obeso e magro, o são em doente, o masculino em feminino e vice-versa em todas as situações. Após a morte, a cabeça também continua a funcionar, não exercendo influências na matéria inerte, mas movendo o espírito, vocacionando as ações daquele ente que se tornou imaterial. A cabeça não morre. Mesmo ceifada, a vida, a cabeça do homem é capaz de pensar e de escolher, de amar e de odiar. Os sentimentos e os sentidos agora são puramente imateriais. O desejo, a saudade, a pena e a amizade são ainda controlados pela cabeça depois que o corpo perece. Portanto, inteligência, consciência, vida e sabedoria são diferenciais das cabeças. São elementos que lapidam a individualidade de cada ser, em cada momento de sua existência material e imaterial, e o tornam capaz de ser diferente. Aí a gente entra numa situação que ele fala da cultura de Yorubá, como que a cabeça é retratada dentro dessa cultura africana. Fundamental a este tema é conseguirmos nos despojar de concepções ocidentais, sobretudo da forte influência da educação judaico-cristã que nos permeia, para mergulharmos na cultura Yorubá. É nela que devemos buscar a fonte de nossa reflexão sobre este elemento tão especial, a cabeça. O chamado povo Yorubá está atuante ou está atualmente em 3 países da África, Nigéria, Benin e Togo. Na Nigéria estão presentes sobretudo na cidade de Lagos, ao ocidente de Kawara. No Benin, conta-se hoje meio milhão de Yorubás, numa população total de cerca de 2 milhões de habitantes. Há 10 dialetos principais, mas o dominante é o Oió. Hoje existem cerca de 15 milhões de Yorubás. Na nossa terra, os Yorubás começaram a chegar na segunda metade do século XIX, trazidos como escravos. Junto com eles vieram seus deuses, sua liturgia, sua fé e sua cultura. O Brasil ficou maior nesse momento. Para a compreensão da cultura Yorubá, é preciso entender seus princípios norteadores básicos, como resumiu um outro pensador chamado Juarez Tadeu de Paula. A oralidade, a temporalidade, a senioridade e a ancestralidade.
Então, são princípios norteadores. São coisas que vão levar você a pensar como você deve levar a sua cabeça. O que você ouve, que é a oralidade. A temporalidade, cada coisa a seu tempo, em que tempo, e ele vai ocorrer. A senioridade, os mais velhos têm a palavra. Assim como na cultura iorubá, os japoneses, por exemplo, no mundo oriental, respeitam muito seus velhos, seus idosos. Então a senioridade é muito importante dentro dessa cultura. E a ancestralidade, o que veio de quem esteve nessa terra antes de você. Então preste atenção, tenha respeito, procure estudar, procure saber. Estamos todos aqui dispostos a ter uma vida nova, com novos saberes, mas sempre com respeito a quem de direito. Muito obrigada pela sua companhia até agora. Estamos aí para todas as parcerias. Obrigada, Baba Ronald Edge. Um abraço. Até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.